Obrigado a todos os parceiros que estão no grupo de missão e todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, têm permitido que esta ideia de perguntarmos coisas que não são normalmente perguntadas, ninguém discute isto. Nas COPs não se discute isto. Isto discutiu-se apenas em 88. Em 1988, nas Nações Unidas, quando a questão climática surge pela primeira vez, e a partir desse momento nunca mais se discutiu. Quer dizer, a primeira proposta de Malta foi de 88, propõe que o clima seja património, e até hoje lançaram-se vários desafios, várias questões que nós vamos falar ainda, nunca mais se tocou nesta questão. Nem de propósito, no âmbito do estudo que temos realizado e no ano em que Portugal aprova este objetivo de reconhecer o clima como património, a própria Comissão de Direito Internacional, pela primeira vez, distingue espaço aéreo de atmosfera. Nós estamos no século XXI e deste relatório da Comissão de Direito Internacional surge uma pergunta do Estado, neste caso a Holanda, que pergunta, ok, é verdade que temos que distinguir espaço aéreo da atmosfera, mas então qual é o estatuto da atmosfera? Nós, no século XXI, ainda não temos um estatuto jurídico para a atmosfera. E a grande novidade disto, ou a grande questão, é o que diz o relatório, distingue espaço aéreo da função. E o próprio relatório assume que existe um aspecto funcional que nós temos a ver ali, que é a circulação atmosférica e a circulação oceânica. Todos os planetas têm território, uns maiores que o outro. O único que tem um sistema funcional que suporta a vida que nós conhecemos é o planeta Terra. E este sistema funcional, por ser funcional, não é território, não existe para o direito. Para o direito, o planeta são 510 milhões de quilómetros quadrados divididos entre Estados, em que as partes que sobram dessas divisões é que são os global commons. Aquilo que sobra. Quando parece que a característica mais importante que suporta a vida, que é um sistema funcional, é invisível para o direito. E isto tem consequências brutais na forma como nós lidamos com o planeta. Porque continuamos a achar que ele é um território, tal como no século XV ou século XVI, quando andávamos a descobrir o planeta, era um território. Não podíamos pedir aos homens do século XV e XVI, nem aos que fizeram o Tratado de Westfália, que entendessem o sistema terrestre. Mas nós hoje temos informação que chega para perceber como ele funciona e como nós dependemos dele e como esse é o bem mais precioso que temos. E não só o relatório refere-se apenas à atmosfera, mas também diz que há uma profunda relação entre a atmosfera e os oceanos. E não é só entre a atmosfera e os oceanos. A biodiversidade foi a biodiversidade que criou o clima estável. Foi a biodiversidade que criou esta atmosfera, que deu origem a isto, que é um clima estável. O que é um clima estável? Uma forma de circulação atmosférica e oceânica que permite alguma probabilidade no tempo. O que é que nós estamos a alterar com o aumento da temperatura global? Estamos a fazer derreter os polos. Ao fazermos derreter os polos, alteramos a termodinâmica entre o Equador e os polos, alteramos a circulação atmosférica, alteramos a temperatura, alteramos toda a forma de funcionamento. Então, o bem que nós estamos aqui a falar hoje é um bem intangível. Nem podemos separar a atmosfera dos oceanos, nem podemos separar os oceanos da atmosfera, da biodiversidade. É um único sistema terrestre. E o bem que nós estamos a falar é aquilo que vocês veem ali. É o tamanho do Polo Norte nos últimos 100 mil anos. O que aconteceu ali no Holoceno foi dos últimos 11.700 anos. Ali aconteceu a agricultura. O que é que permitiu a civilização humana? Foi umas condições biogeofísicas que permitiram que os humanos fizessem uma sociedade, construíssem, fizessem agricultura e, em cima da agricultura, construíram uma sociedade. Antes do Holoceno não havia CO2 suficiente na atmosfera para fazermos agricultura. Não era possível construir uma sociedade. Então, estas condições são as condições o que vale mais para nós, humanos. E por serem invisíveis, por serem indivisíveis, porque ninguém pode reclamar soberania sobre este sistema, porque ninguém pode ser excluído do uso e todos influenciam e todos são influenciados por ele, como isto não bate certo com as regras do direito internacional da territorialidade, a solução foi recusar a existência disto. Quando a gente não domina uma realidade, muitas vezes a recusa, e foi o que se fez no direito internacional.
Recusou-se isto. Ainda hoje andamos a descobrir no direito internacional que, afinal, o planeta não é só um território, tem uma dimensão funcional. Mas, engraçado, quando se fala no direito internacional desta dimensão funcional, ele traz poluição. É lá, porque como isto circula, traz poluição. Mas não traz só poluição. Traz os serviços do ecossistema que suportam a vida. Foi esta circulação global que trouxe a vida e que suporta a vida. Agora, quando esta questão se coloca, como este bem não bate certo com todos os bens que o direito internacional tratou, qual foi a primeira proposta? A primeira proposta foi reconhecer, olha, o clima, isto foi setembro de 1988, quem propõe é Malta, que o clima deve ser património da humanidade. Foi a primeira proposta. Só que isto não bate certo com os nossos paradigmas. Então, a solução foi, o clima é uma preocupação comum da humanidade. E ainda hoje, no Acordo de Paris, logo no preâmbulo, se afirma que o clima é uma preocupação comum da humanidade. Então, qual é a solução? Não é o clima que é a preocupação comum, peço desculpa, são as alterações climáticas que são uma preocupação comum da humanidade. Reparem, esta é a grande diferença. O clima não existe do ponto de vista jurídico, não existe como bem jurídico que é de todos, porque existe dentro e fora das soberanias, portanto, recusa-se isto, e a solução foi, não é o bem clima, mas são as alterações climáticas que são um problema. Okay? E, portanto, nós abordamos o problema, as causas e as consequências, não o tratamos como um bem comum. Nós não aceitamos que é um bem comum. E, por isso, tratamos as alterações climáticas como um problema, e isto, como vão ver, tem consequências brutais no Acordo de Paris e na forma como nós lidamos com este problema. E o que é, então, um common concern, uma preocupação comum da humanidade, que é isso que nós temos hoje. Nós estamos preocupados. E, portanto, isto não define nem regras, nem obrigações, criam uma base geral para dizermos que estamos preocupados e que devemos cooperar. Isto é que é, se há definição que possa ser aplicada a uma preocupação comum da humanidade, é esta. E que convida os Estados a terem ações conjuntas para resolverem o problema. Acontece que, ao recusarmos a existência do próprio bem, para todos os efeitos, o bem não é de ninguém. E ao não ser de ninguém, estão criadas as condições para a tragédia dos comuns. Todos os economistas conhecem aquilo que é a tragédia dos bens comuns, a fatalidade de ser impossível gerir um bem comum, e a primeira característica para acontecer a fatalidade de um bem, para a tragédia do bem, é ele não ser de ninguém. Todos tiram, todos usam, ninguém cuida, ninguém é responsável por cuidar dele, nem nós, comunidade de usadores, entregamos a gestão a ninguém daquele bem. E criamos, que é isto que é o Common Concern, tentamos criar regras para não poluir. Mas, se há a regra, a professora Ostrom, a nova de economia, que fez para a gestão dos bens comuns, primeiro, definir o bem, segundo, criar uma congruência de regras entre a provisão do bem e a apropriação do bem. O que é que faz o Acordo de Paris? Tenta criar algumas regras quanto à apropriação do bem, mas não há regras quanto à provisão do bem. Não havendo regras quanto à provisão do bem, o que é que a gente fez? Mantemos o sistema económico como ele está, só quando nós fazemos emissões à criação de riqueza, quando fazemos provisão do bem comum, quando temos florestas, quando temos baleias que fazem a provisão do clima, vale zero para a economia. E fazemos um acordo em que cada um diz, eu tento fazer menos, e esquecemos que quando cada um tenta fazer menos, é um jogo de soma negativa. Ou fazemos os mercados de carbono, que para haver uma emissão, para haver valor, tem que haver uma emissão que paga a neutralização. Isto é um jogo de soma nula. No Acordo de Paris não há nenhum esquema para haver emissões negativas. E depois admiram-se que em 30 anos de negociações temos os resultados que temos. Como é evidente, estamos todos num jogo de soma negativa, em que ninguém limpa, não há responsabilidades históricas e, esquecendo mais, a pessoa, o principal responsável do próprio conceito de Common Concern no Fumancano, que foi o Mustafa Al-Tolba, o segundo diretor da UNEP. Ele disse mesmo, na altura do momento da concessão, disse que o Common Concern tem que ser mais desenvolvido e a seu fim tem que se tornar mais claro. Em termos de obrigações e direitos para os Estados. Até hoje, nada acontece nesta matéria. E disse mais. Se o Common Concern, como forma política vaga, corre o perigo, pela simples declaração de estarmos
com uma preocupação ambiental de se tornar num vazio. Ele avisou, em 1990, e o próprio pai do conceito do Common Concern, North America, avisou as próximas gerações sobre os perigos deste conceito. E até hoje, mais nenhuma discussão sobre este conceito, nunca mais nem discutiste, todos aceitam que é um Common Concern, ninguém se pergunta que é o Common Concern. E como ele nos tem, de alguma forma, feito uma armadilha, na ilusão que estamos a fazer alguma coisa em termos de clima, e na realidade não estamos. Porque o que, para todos os efeitos, o Common Concern nos colocou foi manter o mesmo modelo económico e dizer que, mantendo o mesmo económico, é possível limpar, é possível não poluir. Isto tem que haver uma mudança. O próprio relatório do IPCC diz claramente que só através da remoção de CO2 nós podemos atingir os objetivos de Paris. A seguir a isto, ontem saiu o relatório da UNEP sobre o Emissions Gap e que diz claramente que neste momento já não há nenhum caminho credível para atingirmos o 1.5. Ora bem, só uma urgente ação sistémica global de transformação pode evitar o desastre climático. Reparem, passamos de crise climática para emergência, de emergência vamos passar para desastre e criamos a ilusão de que quanto mais alto barramos, ou mais emergência do perigo, achamos que vamos conseguir. Nós só vamos conseguir se mudarmos as condições necessárias para haver uma ação coletiva. Primeira, definir o bem comum. Segunda, criar congruência entre as regras de provisão e as regras da proibição. E, a partir daqui, é possível haver ação coletiva. Entre Norte e Sul, entre Este e Oeste, entre pobres países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Neste jogo, a regra número 1 da professora Eleonor para a ação coletiva é que ninguém é otário. A expressão em inglês, nobody is a sucker. Não há ação coletiva quando alguns dos que estão em jogo são otários. A única forma de conseguirmos é criar um sistema em que todos sintam que os seus interesses estão assegurados. E, portanto, a pergunta é, nós sabemos o que temos que fazer. Quanto é que precisamos de agricultura regenerativa capaz de capturar CO2? Quanto é que os 50% das terras protegidas? Como é que nós fazemos isto sem enquadramento jurídico? A grande questão está, há alguma ação humana coletiva possível sem um enquadramento jurídico? É que o Common Concern, em que cada um diz que vai fazer menos, eu vou investir a recuperar os meus ecossistemas, os benefícios vão para todos, e eu sou o otário? Como é que os países que pediram que tinham petróleo nas florestas amazónicas ou nas florestas tropicais, que estão agora a explorar o petróleo, como é evidente, claro que estão a explorar o petróleo. O valor desta economia é o petróleo e poluir, não é limpar a atmosfera. Se as florestas valessem pelos serviços intangíveis que prestam, às tantas as florestas estavam lá. E aquilo que as próximas gerações mais necessitam, e isto é que tem valor. Onde é que está o valor? A questão está, não é da economia cresce ou não cresce, é o que é que nós consideramos valor na nossa sociedade? O que é que as próximas gerações consideram valor na nossa sociedade? E o que é valor? E o que nós damos valor? Evoluiu ao longo da história. Houve muitas coisas que tiveram valor, deixaram de ter. E a pergunta é, porquê é que não podemos mudar agora? Esta questão de valor é uma questão humana, não é uma lei da natureza. As leis da física são leis da natureza que não podemos mudar. Estas leis nós podemos mudar. Portanto, como é que nós fazemos este caminho de corte e de recuperação de ecossistemas se não tivermos um enquadramento global deste bem comum que nos permita fazer isto? Não vamos conseguir sem o enquadramento jurídico. E, portanto, a proposta é criar este bem jurídico global que deve pertencer a todas as gerações, que é intangível. E há muitos objetos intangíveis de direitos, já vos vou mostrar, em que retirar CO2 da atmosfera pode tornar-se, isto é, aquilo que são externalidades hoje para a economia, tornam-se visíveis neste património comum intangível e que implicam um novo objeto de governança global. E o artigo 15, que está ali, da Lei Portuguesa do Clima, já tem isto previsto. Nós hoje temos o conhecimento científico que não estava disponível em 88, quando Malta propôs, para definir este espaço comum, quais são os indicadores que asseguram esta forma de funcionamento do sistema de forma estável. E, portanto,
Hoje já existem as ferramentas para definirmos esse bem comum. A questão é, já existem bens jurídicos intangíveis no direito do espaço, já existem, isto é, os bens intangíveis reconhecidos no mundo jurídico não são apenas as ideias dos homens, neste momento, a criatividade humana, já há bens intangíveis naturais reconhecidos pelo direito. Por que é que nós não fazemos isto na Terra? A pergunta desta conferência e deste projeto é, o principal objetivo é começar a introduzir a discussão a nível internacional, e por isso o papel da CPLP pode aqui ser determinante. Por que é que não discutimos o Estatuto Jurídico do Clima? Acho que sem essa discussão podemos estar sempre no mesmo ciclo vicioso que tivemos durante os últimos 30 anos e que, para darmos o passo que os relatórios nos dizem, precisamos discutir, afinal, de quem é o clima, se é de todos ou não, e quem é que deve cuidar dele, e qual é o sistema que nós devemos criar para cuidar, isto é, fazer bem ao comum não pode ser um prejuízo para quem o faz. Muito obrigado a todos.